É isso aí, galera. Vamos lá. A nossa segunda aula, tá ok? Vamos continuar o assunto movimento, né? Falamos de velocidade média, né, na primeira aula. E agora, na segunda aula, falar de movimento uniforme. Legal? Que movimento é esse? Então vamos dar uma olhadinha aí, ó. Beleza? Vamos lá. Ó, opa, tocou aqui. Beleza? Movimento em que a velocidade escalar permanece constante, ou seja, com o mesmo valor durante todo o trajeto. Que trajeto é esse? Né? Retilíneo? Curvilíneo? Não importa. O fato de você falar movimento uniforme significa que a velocidade é constante durante todo o movimento, seja ele retilíneo ou curvilíneo, tá? Ah, pica-pau. Então vamos lá, ó, de novo. Trajeto, caminho, trajetória não precisa ser necessariamente retilíneo. Só vai ser retilíneo quando você disser o quê? MRU. Ah, aí é movimento retilíneo e uniforme. Então eu estou te dando a ideia de trajetória. Se eu simplesmente falar MU, significa o quê? Movimento uniforme, velocidade constante. Quer dizer que a velocidade não se altera, a velocidade permanece constante, inalterada, a mesma durante todo o movimento. Tem uma outra forma de falar isso? Claro que tem. O que é movimento uniforme? Quando um corpo tem deslocamentos iguais em tempos iguais. Olha que legal. Delta S iguais em delta T iguais significa velocidade constante, significa movimento uniforme. E é daí que eu vou dizer para vocês que eu comentei na aula passada. Não sei se você se lembra, tá? No vídeo passado, eu falei que em um único movimento a velocidade média coincidia com a velocidade instantânea. E é nesse movimento, no movimento uniforme. Fechou? Beleza? Tá? Então, vamos adiante. Vamos dar uma olhada aqui o seguinte agora. Eu coloquei ali uma trajetória retilínea. Tá, pica-pau. Então você vai tratar um MRU. Tudo bem, é um MRU, movimento retilíneo uniforme. Coloquei uma reta e nessa reta eu vou expressar movimento uniforme. Olha só, para começar, coloquei ali um objeto na posição quilômetro 25 da estrada, às 13 horas da tarde. Já aproveitei e desenhei um gráfico. Já vou fazer embaixo um gráfico. Então a gente vai fazer uma coisa simultânea. O desenho e o gráfico. Beleza? Primeira coisa que eu vou pedir para vocês, de novo, olha aqui. Olha aqui e vamos conversar muito sério isso. Num gráfico, a primeira coisa que eu sempre vou olhar é a legenda. Eu olhei para o gráfico, tá? Eu vou olhar para o gráfico, a primeira coisa que eu vou reparar nesse gráfico é a legenda. Douglas, joga a tela cheia para mim um pouquinho, tá? Com as nossas informações. Tá vendo o gráfico, galera? Olha o que eu estou falando. O que é legenda? Você está vendo no eixo vertical escrito o quê? Espaço. Você está vendo o eixo horizontal escrito o quê? Tempo. Beleza? Obrigado, Douglas. Então, moçada, a primeira coisa que eu vou olhar é a legenda, saber o nome dos eixos. Tá, ok? Então, é um gráfico de espaço por tempo. Então, vamos voltar lá. Tá? Voltando lá, acontece. O cara tá, o objeto, o móvel, o bólido, o corpo está na posição quilômetro 25 às 13 da tarde. Vai andar. Vamos ver uma próxima situação. Vai andar. Opa, andou demais. Andou demais. Olha lá, beleza, obrigado. Às 14 horas, ele está no quilômetro 85. Espera aí. Em uma hora, ele andou 60 quilômetros. Vamos ver a próxima situação? Mais uma. Aí, ó. Tá? Às 15 horas, ele está no quilômetro 145. Em mais uma hora, ele andou mais 60 quilômetros. Vamos ver a última situação, por favor. Olha lá, pá, aqui, bateu, opa, obrigado. Às 16 horas, ele está no quilômetro 205. Vocês estão percebendo que a cada hora, ele ocupa uma posição crescente, maior. Então, a cada hora, 60 quilômetros ele percorre no sentido do movimento. E o gráfico foi registrando essa informação, tá certo? Tá? Olha só, no gráfico você tem lá as coordenadas 13 horas, quilômetro 25, 14 horas, quilômetro 85, 15 horas, quilômetro 145 e 16 horas, quilômetro 205, tá? Olha, vamos ver uma última situação. Às 17 horas, ele está no quilômetro 265. Tracei o gráfico, uma reta, liguei os pontos e deu uma reta. Que bonito. Então você fala assim, poxa, pica-pau,
eu estou vendo que nesse movimento, tá? O que está acontecendo? Quando a velocidade permanece constante, ou seja, deslocamentos iguais em tempos iguais, vocês estão vendo comigo lá, 60 km a cada hora, tá? Depois mais 60 km em mais uma hora, 60 km em mais uma hora, sempre 60 km em uma hora, então estou permanecendo com uma velocidade constante de 60 km por hora a favor da orientação. Nesse movimento, o gráfico está dando uma reta. Vamos adiante, vamos dar mais uma olhadinha aqui. Veja só, se é um gráfico com o formato de uma reta, na matemática você aprende que isso aí é uma função do primeiro grau, beleza? Então tem uma inclinação. Olha lá, inclinação que eu chamei de alfa. Dá para medir essa inclinação? Vamos ver? Olha lá, coloquei ali as informações da matemática e juntando com a física. Cara, posição inicial, S inicial ou S0, que é 25. Tá joia? O que representa isso? O coeficiente linear, se você olhar lá no gráfico, é o ponto onde o gráfico, onde a reta começa, onde a reta toca o eixo Y, ou eixo vertical. Então, nossa, Pica-Pau, realmente a nossa retinha está tocando ali o eixo vertical, ou eixo dos espaços, na posição 25. É o nosso S inicial, também na matemática chamado de coeficiente linear. E a inclinação é a velocidade. Por que é a velocidade? Vou mostrar aqui, ó, olha ali. A velocidade é a inclinação daquela reta, é o coeficiente angular da reta, que pode ser medido como tangente de alfa. Cateto oposto sobre cateto adjacente é um ΔS, ΔT. Poxa, se eu fizer as continhas, eu vou chegar ao valor, tá, dos 60 km por hora. Faço já. Fiz uma dedução para mostrar para vocês como que eu chego na equação. Como a velocidade média é igual à instantânea, eu fui desenvolvendo essa ideia. Tá lá, ΔS sobre ΔT é igual à velocidade instantânea V, é a mesma sempre de cada móvel. Posição final menos inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial, é igual à velocidade. Tá, o tempo inicial, moçada, é 0. É quando você começa a registrar o tempo no seu cronômetro, tá ok? Então, vai ficar posição final menos posição inicial igual a velocidade vezes tempo. E, olha lá, na última parte desse nosso desenvolvimento, você tem, então, posição final, S, é igual a posição inicial, S0, mais velocidade vezes tempo. Eu tenho aí a chamada equação horária dos espaços no movimento uniforme. Que legal, né? Eu posso aproveitar ali, passou demais de novo, olha lá, aproveitar para comparar com a equação do primeiro grau, y que é igual a b mais ax. Quem é o eixo y? S. Quem que é o eixo x? T. Coeficiente linear, S0, coeficiente angular, velocidade. Que legal, né? Desenvolvi também, olha lá, vamos lá? Vamos para a próxima. Aí, olha a velocidade, ΔS sobre ΔT, 205 menos 85. Peguei 2 pontos do gráfico. O ponto de posição 205 e o ponto de posição 85. Tá, no ponto de posição 205, eu tenho tempo valendo quanto? 16 horas. No ponto 85, a velocidade vale, a posição 85, o tempo vale 14 horas. Então, vai ficar 205 menos 85, você tem 120 dividido por 2, 60 km por hora. Capaz, eu já sabia de velho, cara, de velho, tá? Só de olhar ali aquele padrão, né? E a ideia da física é exatamente essa, analisar padrões. Eu vi o padrão, ele aumentava sempre 60 km em uma hora. Tá aí, estou mostrando para você a velocidade de 60 km por hora. Vamos montar a equação? Então lá, S igual a S0 mais VT, 25 mais 60T. Legal? Tá bom? Vamos adiante. Então lá, vou fazer uma situação peculiar para vocês, chamado encontro. De novo, repara aqui comigo o seguinte, o que é encontro? Encontro é quando, na física, dois corpos têm a mesma posição. Isso é encontro. Dois corpos para se encontrar tem que ter a mesma posição. Vamos voltar lá, que eu vou fazer o desenvolvimento gráfico também. Ó. Coloquei dois móveis, A e B, andando em sentidos opostos. Às 13 horas, um deles está na posição quilômetro 25, o outro na posição quilômetro 225. Vamos adiante, porque ali eu já coloquei o gráfico. Olha só, nas 13 horas, um está na posição 25, o outro 225. Vamos lá, próxima. Olha que beleza. Às 14 horas, um deles foi para o quilômetro 65
e o outro foi para o quilômetro 165. Espera aí, Pica-Pau. Pelo desenho anterior, dava para se ver o valor da velocidade. E aqui eu estou reparando o seguinte, que em 1 hora, um corpo andou 40 km, o outro andou 60 no sentido oposto. E no gráfico isso está aparecendo como? Olha que legal, um gráfico parece subir, o outro parece descer. Legal, né? Vamos ao próximo ponto? Olha, o próximo ponto acontecendo o quê? No quilômetro 105, às 15 horas, os dois acabaram se encontrando, beleza? E no gráfico, os dois pontos coincidem. Então, você vai ter aí, olha só que legal, a reta de um corpo, a reta do outro corpo, dois movimentos, dois corpos, tá? Cujo cruzamento daquelas retas indica o quê? Exatamente o encontro. Olha que legal. O encontro, então, é um cruzamento das retas no gráfico de espaço por tempo. Por isso que a primeira coisa que você tem que olhar é a legenda, tá ok? Se é espaço por tempo, se é velocidade por tempo, se é força por deslocamento, enfim. No gráfico espaço por tempo, o encontro acontecendo pelo cruzamento das retas. Legal? Dá para fazer algebricamente? Dá. Vamos ver, ó. Encontro é SA igual a SB. Cara, se é quando você tem, então, as posições iguais, vamos trabalhar as equações. Olha só, o corpo A tem uma equação, S0A mais VA vezes T. O corpo B tem uma equação para ele, S0B mais VB vezes T. Muito bem, olha, vamos substituir valores? O corpo A estava na posição 25 com velocidade 40. O corpo B na posição 225 com velocidade menos 60. Sinal negativo indicando que ele está contra a orientação da trajetória, movimento retrógrado. Legal? Vamos isolar os termos. Olha lá, 60t com 40t, 225 menos 25. E aí, o que acontece? O próximo é 100t igual a 200, portanto, 200 por 2, por 100, igual a 2 horas. 2 horas para ocorrer o encontro. Se o movimento começou a ser analisado às 13 horas, mais 2 horas que decorreu até o encontro às 15 horas. Fechou? Legal, moçada? Então aí a gente tem um pouco do chamado movimento uniforme. Legal? Até a próxima!